Glória a Deus. O Senhor é conosco. Amém? Então estamos começando mais um culto nesta quinta-feira, culto das 18h30, Ministério Restauração da Noiva. Aquele que está nos ouvindo em casa, que o Senhor abençoe a tua vida. Vamos dar uma palavra de instrução essa noite, para que você possa aprender a ser cheio do Espírito Santo, ser casa de Deus. O Senhor abençoe a vida de vocês. Pode se assentar em nome de Jesus. Querido, uma das coisas que eu aprendi muito fazendo libertação é que os demônios, quando nós vamos libertar as pessoas de manifestações demoníacas, eles ficam muito furiosos, porque eles não gostam de perder aquela pessoa. Por que ele não gosta de perder aquela pessoa? É o mesmo motivo, querido, que nós precisamos entregar a nossa vida para Jesus. O nosso corpo físico é a única legalidade que nós temos para viver na terra. Através do nosso corpo nós podemos usar os 5 sentidos e fazer a obra na terra. Então o nosso corpo, ele mora a nossa alma. E a nossa alma, para ser alma vivente, para ter vida, e o nosso corpo para ter vida, ele tem um espírito. E nós precisamos entender como é que funciona essa dinâmica de Deus, para nós entendermos e podermos evoluirmos em comunhão com o Espírito Santo. Então a primeira coisa que você tem que saber, querido, é que nós somos um espírito, temos uma alma e habitamos num corpo. A palavra de Deus lá em Hebreus, capítulo 4, versículo 12, diz assim: portanto a palavra de Deus é viva e eficaz, mais cortante do que qualquer espada de 2 gumes, capaz de penetrar até o ponto de dividir a alma do espírito, juntas e medulas, e é sensível para perceber os pensamentos e as intenções do coração. Querido, aqui então está falando que a alma pode dividir, a palavra de Deus pode dividir a alma do espírito. Então quando você vai buscar a palavra de Deus, você tem que saber como é que funciona a palavra na dimensão da alma e como ela funciona na dimensão do espírito. O que nós fazemos na alma pode ter um efeito totalmente diferente no espírito. Por exemplo, quando você sacrifica a tua alma, pode ser que você ativa o teu espírito. Quando você mortifica o teu corpo, pode ser que você está dando vida ao teu espírito. Então a Bíblia diz que nós temos 2 naturezas brigando entre nós: a carne, que é a alma, e o espírito. E um milita contra o outro. Então o que você tem que entender? A nossa alma é que nós expressamos. É a nossa alma que você estuda e fica inteligente. É tua alma que faz as coisas. É tua alma que articula a tua vida. E o teu espírito? O teu espírito, ele é vivificado em Deus pela obediência à palavra, pela prática da palavra, ou ele é morto por desobediência à palavra. E é assim, a Bíblia diz assim, que quem planta no espírito, do espírito colherá vida eterna, mas quem planta na carne colherá a morte. Então muitas vezes nós queremos buscar Deus só para resolver o problema da carne, da alma. E na realidade nós temos que buscar Deus para que a nossa alma receba alimento do Espírito. Porque senão, a tua alma não vai andar junto com o Espírito. Entenderam? Olha bem, o teu espírito, para ser forte, a tua carne precisa ser fraca. Esse fraco não quer dizer que não é uma alma que trabalha, que coisa. É uma alma que não manda. Então tem um ditado assim que diz assim, só para você entender: a alma, a carne, é uma ótima serva. Diga comigo, a alma é uma ótima serva. Agora diga assim, mas é uma péssima senhora.
Então nós temos que passar, querido, a escravizar a nossa alma para que a nossa alma possa servir na dimensão do Espírito. E o Espírito, querido, o nosso Espírito, ele recebe vida quando ele recebe a palavra. Quando ele recebe Jesus, você recebe o direito de se tornar filho de Deus, o poder. Então, olha bem, quando nós vivemos fora de Deus, os espíritos imundos, eles têm acesso à nossa vida e ao nosso corpo. Eles passam a ser dono do nosso corpo. Então, quando nós vamos libertar uma pessoa, aqueles demônios não querem sair de jeito nenhum. E eles vão usar, querido, toda a artimanha, artifício dele para poder permanecer. E como que ele usa esses artifícios? Ele vai pegar toda a tua formação de alma e vai usar você contra você mesmo. Ele vai usar o entendimento que você tem e vai te causar coisas para você não entregar a tua vida para Jesus, ao ponto deles não terem mais acesso à tua vida. Vou dar um exemplo bem simples. Você reparou quando você chama alguém para vir nesse ministério, aquela pessoa vai ter uma luta para vir a primeira vez? E vai ser difícil ela vir? Por quê? Porque o mundo espiritual vai se mover, e aonde ele vai atacar? Ele vai atacar o corpo e a alma da pessoa. Vai dar uma dor de cabeça, vai aparecer um parente que faz muitos anos que não vai na casa dele, vai acontecer qualquer coisa, porque aquela noite, né, os anjos de Deus, o Espírito Santo tem uma boa obra na tua vida, mas os demônios viram as movimentações e vão fazer alguma coisa para segurar essa pessoa. E geralmente eles seguram as pessoas que são pessoas que começaram a conhecer Jesus agora. Mas o crente que também, querido, ele não cresce na palavra, no Espírito, ele se torna muito fácil de ser manipulado, porque ele anda pela carne, ele não anda pelo Espírito. Agora, olha bem, o que eu quero dizer com essa palavra é o seguinte: nós somos casa. No mundo espiritual tem dois reinos, que eles só podem governar na terra por meio do nosso corpo. Tem dois reinos no mundo espiritual, ele só pode reinar na terra, ele só pode coordenar essa terra por meio do nosso corpo. Um é o reino de Satanás e o outro é o reino de Deus, de nosso Senhor Jesus Cristo. O reino dos céus, Jesus pagou um alto preço para que ele possa habitar em você. E se você não entregar a tua vida para Jesus, se você não entregar a tua alma à obediência à palavra, e você fechar a tua vida num posicionamento com Deus, de propósito, de intenção, de razões para viver, tu ainda continua sendo habitação do reino deste mundo. Para que o reino de Deus possa habitar plenamente em você, você precisa estar plenamente na palavra de Deus. Que a palavra de Deus, ela não é comida e bebida, ela é espírito e vida. A palavra de Deus que deu o próprio Jesus habitando em nós, porque nós conhecemos a pessoa de Jesus que sacrificou e ressuscitou por nós. Então, quando nós buscamos no livro dele, o conhecimento dele, a palavra dele, a obediência a ele, nós estamos fazendo isso com um porquê. Diga comigo, porquê? Fala assim, no entanto, fala portanto, fala assim, propósitos, fala intenções. Diga comigo, isso é dimensão de reino, falei. Reino espiritual, querido. Pegaram ou não? Então tudo conforme o propósito, a intenção que você fizer as coisas, estiver dentro do propósito de Deus, você está espiritualmente agora ativado para buscar a palavra de Deus para a tua vida e você ser uma pessoa espiritualmente forte, posicionada. Mas a pessoa, querido, que ela desvia do propósito estabelecido por Deus, ela desvia, querido, do movimento de Deus, assim, daquilo que Deus prioriza para a vida dela.
significa que agora, querido, ela já desviou. Pode buscar, ler Bíblia, conhecer Jesus, pode buscar tudo. Ela tem que voltar, que dá o propósito, porque propósito é dimensão do Espírito. Jesus tinha acabado de ser expulso de uma cidade. Os discípulos falaram assim para Jesus: vamos orar para cair fogo, igual Elias orou e caiu fogo, né, sobre os caras. E os caras, ele falou assim: mas vocês não sabem que espírito vocês são? Quer dizer, eu não vim para matar, eu vim para salvar. Então toda vez que tem uma intenção, se a intenção é de Deus, é ali que você vai. Como fazer? A palavra de Deus nos educa, elas nos instruem, nos ensinam. Por exemplo, a pessoa fala: não precisa ir em igreja. Querido, não é igreja templo, mas nós temos que ser um grupo que se reúne. Pode se tornar uma igreja. Quando é que ele se torna uma igreja? Se reúne por causa de Jesus. Quando que ele é forte? Quando aquele grupo tem um propósito de Deus. Diga comigo assim: o grupo só pode se reunir se tiver um propósito. Qual que é o grupo qual que é a pessoa mais unida? É a que está mais no propósito. Qual que é a pessoa que está desviada do grupo da igreja? É a que não quer saber e não entende e não quer o propósito. Ainda que ela venha trabalhar na igreja, faz tudo espiritualmente, ela está morta, desviada. Pode ter até PhD em teologia, está desviada. Por quê? Porque a igreja é o corpo de Cristo. O que faz uma igreja é Ele, é a presença dEle. E o que faz a igreja ser viva e eficaz, ser espiritualmente viva, é propósito. Para vocês terem uma base na palavra, o que vocês precisam entender? Para entrar nesse propósito, você precisa dar teu corpo para Jesus. Depois você vai dar tua alma, é um processo. Por quê? Porque tua alma está cheio de conhecimento e sabedoria do mundo. E você precisa nascer de novo, conhecer tudo de novo. A palavra nascer de novo ali significa começar do zero de novo. Ser diferente do que era. Começar tudo de novo. Isso é nascer de novo. Mas as pessoas querem viver no propósito de Deus, né? Mas não quer aceitar o propósito. Diga comigo assim: eu preciso ser casa de Deus. 1 Coríntios 3, 16 e 17, olha o que diz aqui. Não sabeis que sois santuário de Deus e que o seu Espírito habita em vós? Se alguma pessoa destruir o santuário de Deus, este o destruirá, pois o santuário de Deus, que sois vós, é sagrado. Ninguém se iluda, se qualquer pessoa entre vós se considerar sábia, de acordo com o padrão deste nosso tempo, então é melhor tornar-se insensata para alcançar a sabedoria. Querido, olha bem, ele está falando aqui de casa. Como é que eu sou casa de Deus? Eu sou casa de Deus quando a palavra de Deus habita ricamente em mim. Onde que a palavra de Deus vai habitar? Olha bem, o Espírito de Deus habita aqui. A palavra de Deus, ela tem que habitar aqui. Se a palavra de Deus não estiver na tua alma, que daí a gente tem que buscar conhecer, estudar, praticar, experiência. Uma alma não é formada só com teoria, ela é formada com vida, com experiência. Por exemplo, o que nós vemos, o que nós sentimos, o que nós presenciamos, o que nós experimentamos. Quando você experimenta algo, ninguém pode, querido, falar para você que aquilo é mentira, porque ele fala, mas você vai acreditar? Você experimentou. Se eu pegar e experimentar um limão, você nem sabe que é limão, experimentar um limão e falar para você que é doce, né? Se você não experimentou, você fica boiando. Mas se você já experimentou, falou assim: que doce, rapaz, isso é azedo. Eu já experimentei. E aí, esse já experimentei, ele está no campo da experiência.
Então, para Deus, para que o Espírito possa, querido, governar a tua vida, a palavra de Deus ela tem que formar a tua alma, você tem que ser nova criatura. Aquele que não nascer de novo, ele não pode entrar no reino de Deus. Quando você aceita Jesus, o Espírito está pronto, mas a carne é fraca, ela é pequena, ela precisa crescer. E o corpo é a nossa casca. O corpo é onde nós moramos. Tem importância o corpo? Lógico que tem, porque o que mais o diabo quer é o teu corpo. Mas para o diabo ter o seu corpo, ele precisa usar a sua alma. Pegaram ou não? E aí o espírito teu, querido, que Deus te deu, está morto. Quando você recebe Jesus, o Espírito Santo se une com o teu espírito e você se torna filho de Deus. Mas se essa aqui for sua senhora, o teu espírito está neutro. Mesmo você sendo de Deus, o diabo pode usar tua alma e teu corpo. Você pode ver, querido, que você vai ver no mundo das pessoas salvas, pessoas se desviando do propósito de Deus, não andando pela voz do pastor, e às vezes o pastor está lutando pelo propósito de Deus, e irmãos que é para estar juntinho com ele, querido, estão buscando a Deus achando que o pastor está por fora, né? Aí o que acontece? Não coordena nem a legalidade do espírito da organização de hierarquia. Aí o que acontece? Se torna inimigo de Deus simplesmente por um detalhe. E por que isso? Porque nunca foi educado para ter hierarquia. Cresceu, querido, não respeitou o pai e a mãe como devia. Em casa era uma ciumeira, uma briga entre os irmãos. Aí ele vem pela igreja. A gente nota, né, pessoas que são resolvidas com pai e com mãe, não dão trabalho na igreja. Pessoas que têm uma vida tribulada em casa, com pai e com mãe, eles também, eles dão problema com o patrão, eles dão problema com igreja, eles dão problema em qualquer lugar. Por quê? Porque a alma dele que foi formada assim. Um bandido, ele é acostumado a fazer crime, ele tem o hábito de fazer crime. Então, aquilo vai habitar nele para sempre. Olha bem, eu tinha hábito de falar palavrão, tinha hábito feio, e esses hábitos hoje, querida, ainda eles querem guerrear contra mim, mas de tanto eu buscar o Senhor, eu criei novos hábitos que neutralizam, mas de vez em quando dá ressuscita o velho homem, né? E a gente tem que pedir perdão para Deus e falar, calma aí, Zé Trovati, você já morreu, né? Por quê? Porque esse campo é da alma. Você não vai perder a salvação por causa dos teus erros, porque esse erro está no campo da alma. Só que se você quiser que a tua alma gere bênção, você não tenha maldição na tua vida, você precisa doutriná-la. Entende? E aí acontece, Deus vai ser sua habitação. Sejai-vos cheio do Espírito. Os anjos de Deus que vão poder chegar perto de você e te influenciar também. Você começa a ter acesso ao mundo espiritual se a sua alma for treinada, capacitada. Vou dar um exemplo bem simples para vocês entenderem. Eu descobri que eu era privado de muitas manifestações do Espírito Santo no meu corpo por causa da minha mente. E digam comigo, mente faz parte da alma. Aí, querido, eu descobri que a minha mente tinha que ficar quieta, quer dizer, minha alma tem que se aquietar. E eu descobri que alma inquieta é alma preocupada, é alma tribulada, que não para de pensar, alma que tem problema, querido, assim, de não desligar, não descansar, não coisa assim. São pessoas que têm muita dificuldade em ter experiência com o Espírito Santo. Aí eu descobri que o cérebro, ele também precisa descansar. E o cérebro, para descansar, você precisa ter controle sobre ele, você precisa controlar seus pensamentos.
Eu descobri isso e comecei a praticar. Hoje, se eu quiser ter um momento com Deus, eu falo, não, eu vou agora e a unção vai me pegar, vem Espírito Santo, Ele me pega a qualquer momento. Por quê? Porque eu aprendi a controlar meus pensamentos, as importâncias e as minhas emoções. Mas antes não tinha jeito. Por exemplo, eu chegava na igreja, eu via as pessoas com experiência com o Espírito Santo e eu ficava assistindo, querendo entender. E daí eu ia buscar o Espírito Santo, eu fechava o olho e ficava torcendo, vem, vem. Eu achava que era igual torcer por time de futebol, né? Quando você está torcendo, parece que a tua torcida vai fazer o time ganhar, né? Então eu achava que aquele esforço que eu fazia, o Espírito Santo podia me pegar daí, e é o contrário. Eu descobri que você tem que ir, se entregar e não ligar para nada. Dá um tempo. Só que depois que eu aprendi a deixar o Espírito Santo me pegar, fui treinando, demorou uns 3 anos para mim. Até hoje eu tenho que treinar ainda. Mas demorou uns 3 anos para mim conseguir ter controle sobre isso. Aí, querido, eu descobri, né, que a causa da depressão me pegar antes era justamente por causa daquela mente atribulada e emoções atribuladas que eu tinha. E aí, o que acontece, né? Hoje, quando eu estou bem estressado, eu paro, desligo minha mente, fico 5, 10 minutos, como se estivesse descansando, sem pensar em nada. Todo o corpo renova, o estresse vai embora e eu fico turbinado. Às vezes, querido, o momento que eu tiro para fazer isso, eu fico mais renovado do que uma noite inteira de sono. Por quê? Porque a mente precisa desligar. E a mente atribulada é uma alma atribulada. Quando Jesus ele vem, querido, o Espírito vem morar em nós. Jesus quer salvar a nossa alma. Agora o corpo, desculpa eu te falar, o teu corpo vai passar pelo processo. O corpo vai morrer por causa do pecado. Nenhum ser humano morre. Todo ser humano, ele apenas aguarda o dia do julgamento, mas acaba os dias dele na terra. Ao homem está determinado viver na terra um período. E o que nós fazemos desse período, querido, é muito importante. E o que o diabo quer fazer? O diabo não quer que que você seja habitação de Deus. Ele não quer que Deus more em você, habite em você. E porque Deus só pode habitar em você se você concordar. O diabo, ele pode habitar em você até sem você concordar, porque ele é ladrão. Ele é o príncipe desse mundo porque ele fez o homem pecar. Então ele pode, só tem uma coisa que pode impedir do espírito maligno pegar o teu corpo, é se você estiver cheio, não só do Espírito da salvação, mas do Espírito Santo da pessoa. O Espírito Santo, ele age de 3 formas. O Espírito Santo, ele age te dando uma porção para a salvação. Depois ele te dá, querido, uma porção de consagração. Conforme você se consagra, você se santifica, você começa a ter autoridade. Você começa a ter autoridade no mundo do Espírito. Se tua alma não desenvolver na palavra, você nunca vai ter autoridade no mundo do Espírito. Você vai repreender um demônio, o demônio pode até te encarar, falar, você não. Não, mas eu estou no nome de Jesus, você está no nome de Jesus, mas você não faz nada para Jesus. Então, é o que Jesus falou, mas eu não vos conheço. Às vezes um demônio, outro você pode expulsar, mas vai depender do teu nível de autoridade do que Deus quer fazer. Quando Deus quer fazer, né, por causa de quem está recebendo a libertação, ele pode usar até uma mula, mas isso não significa que a mula tem autoridade. Então, tem bastante coisas aí que você pode indagar por causa de experiências, mas uma verdade é, se você tiver com essa alma, sua alma, né, com a formação de compreensão das coisas, de prática da palavra, de experiência na palavra, você tem autoridade. Essa autoridade vem pelo sua vida, a vida de Deus
na palavra, sua vida na palavra, e o Espírito Santo sendo Senhor da tua alma. E o corpo? Querida, a Bíblia fala assim: se o corpo teu tiver relacionamento com uma prostituta, você está, querido, fazendo com que o teu espírito, o teu corpo seja templo do demônio da pombagira, de Satanás. O teu corpo, ele não te pertence mais. Você tem que fazer as coisas com o teu corpo só de acordo com a palavra, para que a tua alma, né, possa estar no comando do corpo e o teu espírito no comando da tua alma. Corpo é a minha habitação, a alma é a minha expressão e o espírito é a minha vida. A nossa vida é espiritual. Se você, querido, entregar a tua alma para os prazeres desse mundo, a Bíblia diz que quem ama o mundo constitui-se inimigo de Deus. Olha bem, quem ama o mundo constitui-se inimigo de Deus. Então aqui, querido, toda a palavra de Deus ela está te ensinando a você consagrar teu corpo, tua alma ser totalmente formada pela palavra de Deus, para que o teu espírito possa ter vida através de você. Entende? A Bíblia fala assim: o corpo vai para o pó, porque da terra é e para a terra vai. O espírito volta a Deus que o deu. E a alma? A alma, querida, é a nossa pessoa. É a alma que Deus vai transformar ela em filho e filha de Deus. Pegaram agora? E o Espírito? O Espírito é a vida que Deus te deu, ué. É o propósito que Deus te deu. Aí a pessoa de Deus, ela habita no propósito. Ela habita na intenção. Ela habita nos projetos e planos de Deus para a tua vida. Como é que eu faço habitação? Eu entro no plano de Deus. Eu entro no propósito de Deus. É ali que Deus habita. As coisas que se faz, querido, fora do propósito, não é habitação em Deus. Porque o Senhor, querido, Ele tem um plano e um propósito. Primeiro propósito de Deus: Ele amou o mundo de tal maneira que deu o seu único Filho para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. Primeiro propósito de Deus, Ele quer te dar vida eterna. Depois, querido, para você ter essa vida eterna, desenvolver essa vida eterna e ser usado para essa vida eterna, Ele quer que você receba a sua palavra, aprenda dEle, viva isso e conquiste. Tudo com que propósito? Para que Deus possa te usar, querido, e a pessoa olhar para você e falar assim: ó, aqui tem um homem, ó, que entregou a vida para Jesus e fez a diferença, eu também quero isso. Sabe, amado, você pensa que não, mas o teu fracasso pode ser a culpa de muitas pessoas não querer entregar a vida para Jesus. O meu fracasso também, o teu fracasso também. Então nós não buscamos sucesso de Deus simplesmente para fazer sucesso, isso não leva a nada. Nós buscamos sucesso de Deus, é Deus poder usar a tua vida para ganhar almas para Ele. E aí, querido, quando você faz parte de uma igreja, você sabe que a única maneira das pessoas permanecer salvas é frequentando firme uma igreja, tendo um local, tendo um propósito comunitário. Por isso que Deus fez da igreja o seu corpo. Por quê? Porque estrategicamente falando, é a única maneira das pessoas permanecer na salvação. Nós dependemos do amor um ao outro. E esse amor só pode ser verdadeiro se vocês tiverem o mesmo propósito. Você só pode ser um bom funcionário se você tiver no mesmo propósito do seu patrão. Você só pode ser um bom esposo se você e a tua esposa tiver um mesmo propósito. Se ela tem um propósito de vida, você tem outro, vocês é uma porcaria de um casamento. Os dois têm que ter o mesmo propósito. Se possível, frequentar a mesma igreja,
Se possível, igual eu com a minha esposa, trabalha junto, se possível, vai para o pau. Que negócio é esse? Mas não combina trabalhar com a mulher. Então, quer dizer, o diabo quer que você fique separado da tua esposa. Ah, mas não dá certo. Eu falei, quem falou que não dá? Não dá para quem é do diabo. Quem é de Deus quer ficar o dia inteiro com a esposa. É demônios. Isso é ideia do mundo. Isso é uma alma formada com conceitos mundanos. Vai para o inferno esse tipo de alma, querido. Vai perecer no juízo eterno de Deus. Outra, querido, antes eu podia ter muitas dúvidas do que eu prego hoje, mas de tanto ler a palavra, 28, 29 anos já, vivendo, experimentando e vendo na vida dos outros. Hoje não falo de coisas que eu aprendi, eu falo de coisas que eu vivi. E é verdade, querido, ó. Aqui está o nosso problema. Para você que fazer um espírito forte, entende? Para você fazer um espírito forte, você precisa alimentar a tua alma do que é do espírito. E o que é do espírito? É a palavra de Deus. Quem comprou o nosso espírito? O sangue de Jesus. O sangue de Jesus. Ele nos resgatou. Ele é a moeda corrente que resgatou o quê? Resgatou o meu espírito que estava preso, morto no reino das trevas. Uma outra coisa que você tem que entender, você precisa treinar a tua alma para ela aquietar, para você ouvir o mundo espiritual. Depois que você conhece a palavra de Deus, você começa a ter discernimento do que é de Deus e o que é das trevas. Querido, é muito parecido os dois mundos espiritual. Os seres angelicais do diabo e os de Deus, eles vieram do mesmo lugar, eles têm a mesma natureza. Mas eles não têm a mesma pessoa, eles não são com o mesmo propósito. Os anjos de Deus, ele vem para fazer aquilo que Deus manda. O diabo vem para fazer aquilo que Satanás manda. Os demônios, eles agem ao contrário da palavra, porém eles usam a palavra para fazer você andar fora do propósito. Por isso que entender de propósito, estar no mesmo propósito, ter uma liderança ao qual você pode olhar e falar assim, não, se eu estiver fora dessa liderança, eu estou frito. É você, querido, errar, é você errar menos. É você, querido, ter um caminho para nortear a tua vida. E quando você sai fazendo aí o que você acha que deve ser feito, você começa a se achar cheio da razão. A tua alma, querido, ela pode estar até mais certa do que todo mundo, mas ela saiu do propósito, ela está desviada. O mundo espiritual, a formação do espírito é propósito. Acha o teu lugar. Acha o teu propósito em Deus e fica firme. Se você desviou do propósito de Deus, que quer ser firme na igreja, ter uma liderança, servir o teu pastor, servir o teu líder, volta isso, volta com tudo. Por quê? Porque o diabo tirou você do propósito, ele te tirou de Deus. Pode ver que você nem tem mais aquela alegria no espírito. Você não tem mais nem aquele prazer que ele divina na igreja, se é que você estiver desviado. Mas se você estiver dentro do propósito de Deus, que você não vê a hora que chega a hora do culto, você não vê a hora de estar na igreja, você não vive sem estar junto com os irmãos, isso é porque você está dentro do propósito do Espírito. Agora você precisa entender, porque a falta de entendimento vai dar uma estratégia para Satanás te tirar daquele grupo. Temos que aprender isso. E aonde habita todas essas experiências? É no campo da alma. Quando você obedece a tua alma, que foi formada por esse padrão do mundo, você está neutralizando o espírito. Quando você desobedece esse padrão que você tem do mundo e se sujeita ao propósito dentro da palavra, dentro da formação, você está sujeitando a tua alma ao espírito. E o teu corpo? Teu corpo vai aonde a tua alma governa. Se a tua alma tiver, querido, se a tua alma tiver, só ela tiver governando a tua vida,
você vai levar teu corpo para onde? Vou dar um exemplo, né? Se você ficar assistindo filme pornografia, tua mente vai só vendo, ouvindo coisas que têm a ver com sexo. Só para você entender. Aí o teu corpo começa a ser articulado, porque teu cérebro manda as químicas e tal assim, né? Tua alma começa a ficar possuída por uma paixão. Daqui a pouco você só pensa em sexo, 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 sexo. Quer dizer, o demônio, o pombagira, já te dominou. E aí o teu corpo passa a ser governado por esse hábito, por esse estilo de vida que está na alma. A tua alma pega o teu corpo e serve ao pecado. Assim é o vício, assim é o ódio, a ira, a inveja, o ciúme, a cobiça, assim é o roubo, assim é a avareza, assim é todo tipo de pecado. Ele domina a tua alma, logo o corpo começa a servir a tua alma, porque tua alma é que comanda o corpo. Teu espírito precisa receber alimento para ele influenciar sua alma. Precisamos conhecer o Espírito. Então, toda vez que fala assim, pastor, o que é andar no Espírito? Andar no Espírito não é, querido, praticar a palavra. Andar no Espírito olha bem, andar no Espírito é praticar a palavra no propósito. Pegaram? No propósito de Deus. Andar no Espírito no propósito de ganhar almas. Beleza. Andar no Espírito no propósito de formar uma igreja forte. Nem que depender só de mim. Uma igreja forte. Por quê? Porque a igreja é o corpo de Cristo. Para Cristo ser forte, precisa ter uma igreja forte. Andar no Espírito, querido, para que as pessoas cresçam em Deus, aprendam a ter comunhão com o Espírito Santo, aprendam a ser dirigida pelo Espírito. Isso é propósito. O propósito de Jesus é nos salvar, tá? Segundo, nos encher do teu poder, do teu Espírito, da tua glória. Para quê? Para ganhar almas. E o que vamos fazer com as almas? Formar elas. Que jeito? Trazendo para participar dos cultos, do trabalho da igreja. A palavra de Deus diz assim: sede vós abundante na obra do Senhor, no serviço do Senhor. Porque cada um vai receber pelo que fez. Aonde? No serviço do Senhor. Querido, não estar lutando por uma igreja forte é obra de Satanás, e você pode estar sendo um ótimo servo dele. A igreja somos nós, mas não existe igreja, se nós não estivermos unidos. Não existe uma união top se não tiver propósitos para isso. E não existe propósito bom, querido, se não houver uma visão, um sonho de Deus para nós trabalharmos e alcançar. Amém? Diga comigo assim: todas as coisas foram criadas por Ele e para Ele. Diga, o propósito de Deus é me fazer filho. Diga, igual a Jesus. Falou, e Jesus deu a vida por todos, agora eu dou a vida por Ele, e Ele volta a dar a minha vida por todos. Fala aí. Amém, querido? Olha bem, quer aprender a andar no Espírito? Aceita Jesus, procure ser cheio do Espírito Santo, frequente uma igreja, reeduque a tua alma, e você, querido, vai fortalecer o seu espírito. E fortalecer espírito é fortalecer
propósito. Está firme no Espírito, está firme no propósito. E aí, pastor, mas e estudar a palavra? Então, aí é um modo. Que modo, pastor? Estudando, praticando, treinando, orando, jejuando. Tudo isso faz que nós sejamos cheios do Espírito. Agora deixa eu falar uma coisa para você. Se você deu teu corpo, que o coronavírus quer matar, mas você deu teu corpinho para Jesus, querido. Jesus, eu consagro meu corpo. Que jeito você consagra teu corpo? Vindo na igreja, não praticando sexo, não roubando, não matando, não indo aonde Jesus não vai, escolhendo os lugares que Jesus vai, praticando a palavra. Eu uso meu corpo, querido, não mais para beber, nem fumar, nem jogar, nem fazer sexo, nem matar. Eu uso meu corpo, querido, para pôr a mão nos enfermos e curar ele. Eu uso meu corpo, querido, para dobrar o meu joelho diante do meu rei, do meu Deus. Eu uso meu corpo. Esse meu corpo é casa de Deus, é templo de Deus. A minha alma mora nele, querido. O meu espírito, querido, ele é a razão desses dois aqui, ó. E o meu espírito, ele só anda por meio da minha alma, e o meu corpo só pode tocar e fazer a obra se a minha alma, querido, coordenar. Por exemplo, eu quero ir ali, eu vou. Eu não quero ir ali, eu não vou. E aí, querido, meu corpo é casa de Deus. Deus pode ou não pode curar você de depressão? Se o seu corpo for dele. Pode ou não pode curar, querido, você dessa desgraça? Praga do Egito, coronavírus. Deus pode ou não pode? Se você falar, pastor, então eu tenho medo do coronavírus, mas você não tem fé em Jesus? Ou agora a tua fé falhou? Mas todo mundo pega, pastor. Então, e você é todo mundo. Ou você deu teu corpo para Jesus ou não deu. Se você deu teu corpo para Jesus, se ele quiser matar você com um avião caindo em cima, com uma bomba caindo em cima, com um asteroide, pum, te fulminando, problema dele, o corpo é dele. Então, creia em Deus, seja cheio do Espírito Santo, e tu verás, querido, que Jesus não te livra só de coronavírus, ele te livra da morte, ele te livra de câncer, ele te livra de qualquer outra coisa. Ele tem todo o poder e toda a glória. Se o corpo é dele, querido, quem cuida é ele. Problema dele. Você fala, mas o senhor não tem medo? Eu falei, é problema de Jesus, querido. Se você deu sua finança para Deus, você tem que fazer o melhor para agradar ele. E se você perder tudo? Problema de Jesus. Você é dele. Mas e se acontecer isso comigo? Você deu para ele, querido. Diga comigo, Deus está dado. Não adianta ficar arrependido. Entende? Deus está dado, não adianta ficar arrependido. Teu corpo agora é dele. Se ele quiser te matar, é problema dele. Se ele quiser te dar, fazer que você viva 200 anos, é problema dele. É dele. Aprenda isso, por favor. Tua alma tem que bater nela até ela aprender. Água mole em pedra dura, tanto bate até que fura, tem que bater na tua alma até ela aprender. Ou você tem fé ou você é uma besta. Fica falando de Jesus para todo mundo, na hora que vem uma doença aí você fica com medo. Fica apavorado. Fica fazendo igual a todo mundo. Fala igual a todo mundo, expressa igual a todo mundo, pega que nem todo mundo, morre que nem todo mundo. O que é isso? Ou você é de Cristo ou é do capeta. Coronavírus é uma doença que dá no corpo. E teu corpo é de quem? Se você deu teu corpo para Jesus, que teu corpo é de Jesus. Agora, se o teu corpo é teu, tu tem uma sentença. E é morte, é coronavírus. Essa é a primeira praga, tá, gente? Pode ficar tranquilo. Vai vir outras piores aí. Se você não aprender a lidar com essa em Cristo, nas outras, já vem com mais autoridade sobre tua vida. Se você aprender a usar essa agora e se fortalecer, a outra
vai ser mais fácil, porque quando você passa de ano bem passado, no outro ano fica melhor para estudar. Quando você faz um primeiro ano mal feito, que do segundo ano é pior, você faz o segundo ano mal feito, o terceiro ano é pior. Quando você chega na faculdade para você é a coisa mais horrorosa do mundo. Mas se você fez todos os anos, foi o melhor aluno, quando vai fazer faculdade, você faz até de atravessado. Vai dar tudo certo. Então você tem que saber, querido, que as provas é para você crescer e ser aprovado. Agora, se você quiser viver com medo, sinto muito dizer, a minha esposa falou, as pessoas não gostam de ser chamadas atenção, querido. Então, não gosta de ser chamada atenção, sabe por quê? Porque tua alma foi mal criada. Porque a coisa mais boa que tem é ser chamada atenção, porque quando alguém chama a atenção da gente, é porque nos ama, quer evitar o mal sobre nós. As pessoas não gostam de ser corrigidas, não gostam de ser, porque elas entendem isso como rejeição. Isso é uma alma criada no padrão desse mundo, demoníaca, você vai se ferrar. E se ferrar aqui, ainda você pode falar, não, porque eu não concordo, sei o quê. Só que isso é reino dos homens, querido. Você tem que buscar o reino de Deus. O reino de Deus, querido, ele é oposto aos valores do mundo. As coisas boas que se faz, né, nesse mundo, ela tem propósito errado. Você muda teu propósito, depois você vai fazer as coisas boas de acordo com a vontade e o propósito de Deus. Então aprenda isso, volte ao propósito, porque não tem Deus fora do propósito. Você fala assim, não, mas eu leio a palavra, eu escuto em casa, não sei o quê. Então, satanista também faz isso. Então, as pessoas que vão para o inferno, os mais inteligentes, tudo usa a palavra de Deus até para ser coach. Entende? Até um professor, quando quer sair bem lá na faculdade, ele usa a palavra de Deus porque ele quer ser o professor. Então, se você não estiver dentro de um propósito de Deus, querido, a palavra de Deus não é para você, não. Ela é para coisa do mundo. E o Senhor não tem nada com isso. Você tem que ir para Jesus, entregar a tua vida para Jesus, ser de Jesus, fazer tudo para agradar Jesus e ser cheio do Espírito Santo para Ele poder te usar. Quando você fala que você não gosta de uma igreja, te cuida, porque talvez você não goste, porque é lá que é teu lugar. Quando você não está gostando do pastor, é porque ali ele está acertando. Tá? E quando você está refugando aquilo que ele está falando, ali é que o bicho está te pegando. Por quê? Porque aí você está usando tua alma teimosinha, que não se dobra, não se prostra e não admite que está errado, para se ferrar. Aonde vai chegar isso? Pensa nisso. Tá? Eu te amo. Por isso que eu falo assim. Senhor, eu quero que as pessoas possam compreender, Pai, que o teu propósito é que o nosso corpo, Pai, seja teu, que a nossa alma, Senhor, seja transformada e que o teu Espírito, Pai, que habita no nosso espírito, possa ser Senhor das nossas vidas, mediante tudo que Ele recebe de Ti, para os teus propósitos. Pai, eu quero colocar principalmente, Pai, o Rodrigues e a sua esposa, que eles sejam, Deus, tomados pelo poder do teu Espírito. Eu digo para Satanás, solta essas pessoas que estão com depressão agora, em nome de Jesus, em nome de Jesus. Pega o que é seu e solta em nome de Jesus. Pai, eu quero que o Senhor coloque anjos, Pai, com espada desembainhadas, Deus, e arrebente, Pai querido, com todo o poder das trevas, das pessoas, Deus, que estão desprovidas de um entendimento e de autoridade, para que elas possam, Senhor, ter um tempo para crescer em Ti, na Tua graça, em nome de Jesus, Pai, em nome de Jesus, amém. Glória a Deus.